Estamos começando mais um programa, o Terceiro Setor. E hoje nós temos a honra de receber o bispo Dom Francisco Biazin. O nosso foco, o foco da nossa entrevista, vai ser um projeto chamado SEDAP, que Dom Francisco vai explicar. Vai conversar sobre essa notável experiência dentro da amplitude da Diocese de Pesqueira. Antes, porém, meu caro Dom Francisco, e cumprimentando o senhor e agradecendo sua presença, eu gostaria que o senhor falasse um pouco das atribuições que o senhor tem dentro dessa grande missão, que é a missão cristã desenvolvida por um bispo. Antes de mais nada, eu queria agradecer. É uma honra para mim também estar aqui para poder contribuir, não é? Através desta entrevista, ao conhecimento do projeto que é o SEDAP. Queria também cumprimentar a todos os telespectadores e telespectadoras que nos acompanham neste momento. Como pessoa humana, antes de mais nada, né, me sinto muito cidadão, isto é, me sinto em comunhão com todos os homens e mulheres. Depois sou um cristão chamado a exercer dentro da Igreja Católica o ministério de pastor, de bispo, não é? Justamente da Diocese de Pesqueira, que abrange 13 municípios. Dentro da CNBB, sobretudo do Regional Nordeste 2, eu sou o bispo referencial do diálogo ecumênico e interreligioso e acompanho também a articulação do laico católico, isto é, dos leigos e leigas que querem ser protagonistas na evangelização e, sobretudo, na transformação da sociedade e do mundo para que se torne cada vez mais reino de Deus, isto é, corresponda ao projeto e ao desígnio de Deus. Uma vez que cheguei em Pesqueira, 6 anos atrás, encontrei uma diocese viva, uma diocese muito animada, seja no campo da evangelização, como no campo social. Entre as entidades que eu encontrei de maior atividade, eu diria também de muita fecundidade, tinha e tem o SEDAP. O SEDAP quer dizer Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor. E foi fundado pelo meu predecessor, Dom Dino Marchiò, que atualmente é bispo de Caruaru, em 1991, portanto tem 18 anos de existência. É claro que nasceu como uma pequena semente, que aos poucos foi se desenvolvendo até atingir praticamente todo o território da Diocese com projetos que são projetos apropriados ao homem e à mulher do campo. Dom Francisco, eu fiquei muito impressionado com essa experiência exitosa. Eu posso dizer exitosa porque é uma experiência, sobretudo, transformadora. Uma coisa me chamou a atenção. Nos eixos de ação do projeto é a questão do gerenciamento hídrico. E eu queria lhe fazer uma pergunta pela experiência que o senhor tem, pela vivência numa área do semiárido. Se a nossa questão em relação aos recursos hídricos é uma questão mais de escassez ou de gestão? A escassez, em certos anos, existe, né? Mas eu creio que o problema é de gestão. Né? É de gestão. Visitei Israel alguns anos atrás. E lá eu pude verificar a maneira, sobretudo a tecnologia, que eles têm para roubar a cada ano alguns metros de deserto puro. Né? Por exemplo, em Jericó, que é uma cidade praticamente fronteiriça, né, com o deserto de Judá, a gente encontra um oásis onde tem todos os frutos que aquela região pode dar. Não é? E me perguntei como é que numa região como a nossa, onde o índice biométrico anual não é tão baixo, não seja possível conviver com o semiárido. São 600 milímetros. Em Israel são 120 milímetros. Pois é.
Então, a gente nota como os recursos hídricos que a natureza oferece no nosso semiárido são mais do que suficientes, uma vez que tenha uma tecnologia aplicada, uma vontade, chamemos política, não é? Para vencer a seca, é possível realmente fixar o homem no campo e no semiárido, a fim de que ele cultive a sua terra e, sobretudo, preserve aquilo que é mais importante, que é a cultura do nosso Nordeste, a cultura do homem e da mulher nordestinos, né? Então, eu creio que justamente é uma questão de gestão que exige vontade política, investimentos não somente econômicos, mas, sobretudo, investimentos no campo cultural, a fim de que o homem e a mulher do campo tenham tecnologias adequadas para reservas hídricas que depois possam ser utilizadas não somente para a sedentação humana, mas também para o cultivo daquilo que é necessário para a sobrevivência. Eu tive uma experiência no setor também, e essa questão dos recursos hídricos, da água, na sua perspectiva, inclusive humanitária, claro. Hoje é uma visível preocupação, até porque a disponibilidade de água é igual ao que existia quando a humanidade tinha 1 bilhão de habitantes. Hoje vai para 8 bilhões, claro. 7 bilhões de habitantes. O meu sentimento, quer dizer, eu sinto duas coisas e não sei também se o senhor pode ratificar ou retificar. Primeiro, é um certo sentimento perdulário, um certo desvalor, porque parece que aquele recurso é infinito, perdulário, né? Nas cidades as pessoas lavam o carro com água mineralizada, tratada. Isso é uma questão. E a outra é que as políticas públicas, elas parece que contemplam com muito mais vigor um certo monumentalismo. A minha experiência indica que algumas, por exemplo, o papel da cisterna e de uma cacimba, será que este papel, não é, o papel que ele exerce do ponto de vista do armazenamento e do fornecimento, muitas vezes, né, não é mais eficaz do que uma obra grande, eu não estou dizendo uma grande obra, mas uma obra grande, monumental? Eu creio que sim. Eu nasci na Itália, estou há 37 anos no Brasil. Deus me chamou neste bendito Nordeste rico, não é? De muitas tradições, né? De muita cultura. Porém, eu não posso esquecer as minhas raízes. Meu pai era agricultor, era marceneiro, se tornou sindicalista para vencer o latifúndio numa época após a guerra, onde realmente era difícil para o pequeno produtor sobreviver. E eu tenho a certeza de que a ação não vem das obras grandiosas, não. Deve haver sempre um diálogo entre os gestores públicos e os pequenos, mas é a pequena empresa, a empresa familiar, que incentiva realmente, não é, a sair de determinadas situações. Na minha região, onde eu nasci, por exemplo, nós devíamos armazenar toda a ração ao longo de 6 meses, porque a natureza, né, não produz nada de novembro até março, portanto devíamos armazenar. No entanto, o gado era sempre gordo, sempre produzia, né? E era febril a atividade, sobretudo de abril até setembro, para o homem do campo. Eu lembro que nós emagrecíamos de tanto trabalhar. E depois, durante o inverno, não é, a gente descansava, a gente até engordava para poder enfrentar uma nova estação. Aqui é diferente, mas eu creio que é possível não somente armazenar a água, mas também fazer um uso racional da água, um uso comunitário da água. Para nós, as cisternas, poderíamos dizer que são um pretexto, vamos usar bem esta palavra, né? São um pretexto que nos ajuda a educar famílias a gerenciar entre si a água. Porque uma família que tem 4 membros e que tem uma cisterna de 16 mil litros, perto de uma família que tem 8 membros com a mesma cisterna, é claro que tem um consumo diferente. E como é bonito, não é, entre as pessoas, fazer um uso, um gerenciamento, eu diria, não é, familiar, mas também comunitário da água. Ajuda a solidarizar, ajuda a criar associativismo, ajuda, enfim, a
fazer com que o bem, este bem que é essencial para o homem e a mulher, como é a água, não seja objeto de lucro, objeto de mercadoria, mas seja utilizado por todos. Dom Francisco acaba de tocar numa questão central, que é a relação do homem com a natureza, que é uma mudança, que implica numa mudança de comportamento e necessariamente de um padrão educacional. Nós vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. Antes, porém, eu convido a todos que vejam um belíssimo vídeo sobre a experiência do SEDAP. Criado em 1991, o Centro Diocesano de Apoio ao Pequeno Produtor, SEDAP, realiza um trabalho político-social e econômico nas comunidades urbano-rurais da Diocese de Pesqueira, que abrange 13 municípios do semiárido pernambucano. Nós estamos aqui em Novo Cajueiro. Essa comunidade foi beneficiada com o projeto de caprinos, com avicultura, com cisternas de placas. Construímos também a sede da comunidade, que antes eles não tinham onde se reuniam na igreja ou no grupo escolar. Então nós construímos a sede e agora a gente está implantando um projeto de apicultura, que vai beneficiar não só essa comunidade, como mais 12 comunidades que nós acompanhamos. A vantagem que nós temos é que antes nós desenvolvíamos a apicultura e a gente chamava como o apicultor como melheiro, né? Porque ele não tinha muitas técnicas de desenvolver a qualidade do mel. Ou seja, não conhecia nem o que era uma centrifugação, uma decantação. E hoje a gente vai ter a oportunidade com essa fábrica, né, de ter todo esse conhecimento e o melhoramento de preço no mercado. São beneficiadas famílias de pequenos produtores que habitam o chamado Polígono das Secas, resultando em melhoria da qualidade de vida. A estratégia do SEDAP é investir em educação, na capacitação e formação através de projetos práticos, no desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade da região. Trabalhar com a agricultura orgânica, ela tem essa dificuldade, né, que é o combate às pragas e às doenças. Então aqui nós utilizamos um pouco o defensivo natural, é a base de angico, a base de urtiga, esses defensivos naturais. E também nós utilizamos a barreira natural, a base de cravo de defunto, onde a gente cerca a área quase toda com essas plantas. Então evita que essas pragas venham ou pelo menos ataque as plantas. Uma coisa que ajuda bastante também é o fato da gente manter o consórcio entre as plantas. E também, além de ser alimentos saudáveis, a comunidade vende num preço bem melhor, por ser orgânico. São ações interdisciplinares de desenvolvimento sustentável divididas em 3 eixos: fortalecimento dos grupos, geração de recursos hídricos e geração de renda. Porque hoje a gente tem a cabra, veio a galinha também, veio cisterna e temos a água, né? Água de boa qualidade, porque são água da chuva, né? E isso a gente vive da produção de milho, de feijão, mandioca. Da cabra a gente tira o leite, né, para alimentação, né, das crianças e da gente também, dos adultos, né? Aí do leite a gente faz o queijo, aí do queijo sempre sobra o soro. Aí com o soro a gente cria os porcos. 18 anos de luta muito difícil, mas valeu a pena. Estamos satisfeitos com isso. Porque é ruim quando a gente consegue êxito, né? Mas ao contrário, nós conseguimos e chegamos aonde nós queremos chegar. Nós vamos mandar mais. Muita gente não acreditava. O difícil foi isso, conscientizar o pessoal, descobrir o valor dentro de cada um. Porque isso é difícil porque o pessoal não descobre o seu próprio valor, né? Não sabe. Então, conscientiza disso, fica tudo fácil. E acho que é o que está acontecendo hoje em Laje do Carrapicho. Mudou muito porque o povo já está se conscientizando.
Apoio Cultural Banco Volkswagen. Apoio Cultural Banco Volkswagen. Voltamos com o terceiro setor. E no vídeo, o que se observa é que, de fato, a experiência, sobretudo uma experiência de transformação humana, de abertura de horizontes, de acender chamas de esperança, é uma característica do processo. E, ao encerrar o primeiro bloco, eu fiz uma provocação, no bom sentido, ao Dom Francisco, que foi a questão da relação homem-natureza, da mudança de um padrão educacional, e aí fica, então, essa questão de como o projeto Dom Francisco tem enfrentado esse desafio, que é a inserção do indivíduo na questão comunal. Eu mais outros, eu com outros, para mudar a vida. Como é que esse eixo funciona dentro do projeto SEDAP? É o eixo fundamental, né? Nós não trabalhamos a família individualmente, nem o sujeito. Sempre trabalhamos um conjunto. Né? Portanto, quando construímos cisternas, não construímos cisternas para uma família, mas juntamos pelo menos 12 famílias. Primeiro, é uma ajuda muito grande o mutirão. Segundo, é o conhecimento das famílias entre si. Terceiro, as necessidades que existem, né? E a inserção no meio ambiente. Então, é por isso que eu disse antes que a cisterna para nós é um pretexto, porque o que gostaríamos de incentivar muito fortemente é o associativismo. Na Diocese de Pesqueira tem atualmente 38 associações de agricultores espalhadas em todo o território de 13 municípios. Não é? Estas associações, elas agrupam um número grande de famílias, onde se encontram, por exemplo, as mulheres para enfrentar situações familiares ou a educação dos filhos ou a própria realidade da mulher dentro do mundo rural. Não é? Portanto, o protagonismo da mulher e a promoção da mulher. Depois também, na associação, normalmente há cursos que se fazem, né? Para crianças, para adolescentes, a fim de que eles, além da escola, possam ter cursos especializados para enfrentar a realidade rural. Né? Na associação tem também o banco de semente, onde se ajudam as pessoas, não é, a preservar a semente para o próximo cultivo. Né? Na associação... Orgânica? Sim, toda. E na associação tem também a possibilidade de microcrédito. E a gente notou, por exemplo, que entre os pobres não tem caloteiros. É verdade. Né? Quando essa é uma experiência universal. É uma experiência extraordinária. Experiência universal. Raríssimos os casos em que alguém não pode, mas tem uma dignidade, não é? Estas pessoas do campo têm uma nobreza, né, tão grande que para eles é um motivo de honra restituir até o último centavo, sabendo que não é, aquele dinheirinho servirá para outras famílias. Até na caprinocultura, a cria é dividida entre os associados da associação. Portanto, se uma cabra dá 4, 5 cabritos, né, não ficam todos com aquela família que recebeu a cabra, mas ela sente a necessidade de compartilhar com outras famílias que estão na necessidade. Então, o foco, na realidade, é criar solidariedade. Isso. É criar entre as pessoas, não é? Esta cultura, não é? Cultura não tanto do ter, mas a cultura da riqueza do relacionamento e a cultura do dar. O resto vem por consequência, claro, não é? Claro. E eu gostei muito e me tocou também, muito especialmente, essa coisa do protagonismo da mulher e
do microcrédito, não é, compartilhado, até porque nós temos uma experiência universal notável, que é a do Banco de Mohamed Yunus. Isso, Yunus. O Banco de Bangladesh, Isso. o Grameen, que é fundado nisso. Isso mesmo. E ele consegue remunerar o capital e alterar substancialmente, não é, os seus tomadores. Agora, mais uma coisa importante, então, essa visão comunitária, esse compartilhamento, essa solidariedade é a sustentação, a rigor, é a sustentação do projeto, do pilar do projeto. Uma outra coisa, e aí mais pontual, mais pragmática, quais são, além da agricultura orgânica, quais as linhas de produção? Eu vi ali apicultura, sim, caprinocultura, que a caprinocultura é muito adequada. E que mais? Avicultura. Avicultura. Sobre tudo isso. Em certas associações tem também... Criação de porcos. Sim, criação de porcos, isto é, pequenos animais, né? E também a produção de polpas de frutas. Ah, tá. Né? A nossa dificuldade maior, Gustavo, é a seguinte, é que a produção existe, seja de mel... E lá da ponta? É a linha. Isso. Aí que está o problema. Porque, por exemplo, para o queijo, para o mel, né, e para a polpa de fruta, poder entrar nos supermercados, nós precisamos também do selo de qualidade. Precisamos de análises químicas, não é? Do Ministério da Saúde, que realmente permita que estes produtos sejam escoados, né? Agora, está surgindo, nasceu, né? Tem que se estruturar ainda mais, na Diocese de Pesqueira, um consórcio intermunicipal, chamado Consórcio Dom Mariano, né? Pelo qual nós podemos agora interloquir com os ministérios, Brasília, e também com os governos municipais e com o governo estadual. Um dos nossos sonhos é ter um laboratório de análise que permita aos pequenos produtores ter este selo de qualidade por parte do Ministério da Saúde, não é? De forma que os produtos sejam escoados nos supermercados. Essa certificação é indispensável. Né? Claro, não é? Claro. Mas, de qualquer maneira, uma coisa vocês superaram, que é o atravessador. Isso é verdade. Vocês têm. Agora é muito mais uma questão de qualificar o produto. Uma das coisas bonitas, mas isto não existe somente em Pesqueira, existe também em outros lugares, dos gestores, né, e das secretarias de saúde e das secretarias de educação. Em alguns municípios, os produtos da merenda escolar são comprados diretamente do pequeno produtor. Aí você tem saúde, você tem a valorização da cultura local, entendeu? E do trabalho muito mais saboroso, claro, ao invés de você comer matéria plástica, isso mesmo, industrializado. Isso é muito Eu estava bonito, vendo ali a apicultura, coisa extremamente saudável. Bom, Dom Francisco, há uma outra, eu acho que curiosidade minha, não só minha, mas a curiosidade do telespectador, que ainda é uma coisa mais terra-terra, que assim, isso aí gera renda. Sim. Uma renda comunitária, apenas comunitária. Como é que se faz a divisão do faturamento, da entrada de recursos? Não é? Como é que é feito isso? Esse sistema cooperativista, como funciona? Mas isso nós veremos no próximo bloco. Apoio Cultural Banco Volkswagen. Apoio Cultural Banco Volkswagen. Dom Francisco, dentro do projeto, os seus membros vão lá, produzem, aprendem, se transformam, compreendem a solidariedade, compreendem a relação com a natureza, o produto adequado, tudo isso se aprende e aí vai ao mercado, vende e aí entra uma coisa chamada dinheiro nas cooperativas e aí
como é que isso forma a renda das cooperativas, a renda dos cooperados, de que maneira se opera agora essa questão de natureza financeira? Então, nós não temos cooperativas. São justamente associações de produtores agrícolas, não é? Associações que têm todas elas o seu estatuto, que regem, portanto, também um certo revezamento no poder, ou do presidente, da presidente, vice-presidente, etc., né? Então, temporariamente, há eleições, e isso ajuda também numa outra questão, que é a questão do exercício da cidadania e da democracia, de não se tornar dono, não é, de uma associação. Aí existem perigos, porque, vez ou outra, na maneira de conduzir as associações, a gente nota que tem a tentação do poder também dentro das associações, como em todas as instituições, não é? Em toda a sociedade, eu diria. Em todo caso, a associação não é uma cooperativa. Nisso existe, ao mesmo tempo, não é, um trabalho de conjunto, mas não se perde o incentivo da iniciativa privada. Isso. Acho que isso é muito importante, né? Que não passe tudo necessariamente através de uma cooperativa, né? Mas que... Nenhum preconceito, né? Não. Com as virtudes do empreendedorismo, da iniciativa privada. Eu acredito que, por exemplo, nós temos que chegar a uma economia solidária, não é? E a economia solidária é respeitosa da iniciativa privada, porém, a concorrência não deve prejudicar o companheiro, não deve prejudicar quem está próximo, não é? Então, a associação é um âmbito muito precioso, onde se discutem os problemas também da venda dos produtos, não é? Onde se vê a necessidade de trabalhos em conjunto para a produção, mas onde não se cortam as asas da iniciativa privada, de forma que cada associado tenha plena liberdade de poder vender o seu produto, né? Eu acredito que se associa, de certa maneira, a visão, né, do lucro com a visão da solidariedade. Né? Ou seja, cada membro tem uma instância em relação à qual ele vai prestar conta. Claro. E tem alguns deveres para com ela. Sim, é ao mesmo tempo a liberdade, né, de poder escolher o produto e de ter o seu lucro. Porque, justamente, se alguém trabalha mais, se dedica mais, não é justo que ganhe tanto quanto o outro que se encosta. Gosto muito de ouvir isso. Isso é muito importante, porque, pelo contrário, acomoda alguns e outros se sacrificam. É importante que haja também o incentivo da iniciativa privada. Agora, uma pergunta que faz o cidadão pernambucano, que tem uma enorme... que é do Agreste, todo Vitória de Santo Antão, todo aquele correio de lá... Isso. E que tem uma enorme admiração por toda aquela região, por pesqueira, e uma pergunta assim, o artesanato a quantas anda? Entendeu? A quantas anda? Se o artesanato hoje já faz parte de um segmento, e se faz parte, se o segmento é importante no conjunto da produção do projeto. O artesanato, fundamentalmente em Pesqueira, Poçã e uma outra cidade, é a renascença, aquela que nós chamamos de renascença, né? Que é um bordado apreciado no mundo inteiro. Né? Dom Francisco, muito obrigado pela sua presença, a sua para as despedidas. Agradeço esta oportunidade de divulgar, não é, o trabalho do SEDAP, o qual tem como lema Semeando Esperança.